Vamos à palavra do Senhor? No Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, uma parábola bem conhecida de nós, do juiz e da viúva, uma parábola que Jesus contou para nos ensinar sobre a insistência na oração, para nos ensinar a insistir em oração. Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8. Diz assim o Evangelho: Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus, nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau? Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que Ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Ora comigo. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra e esse é um instante da gente aguçar os nossos sentimentos, da gente amolecer o nosso coração, porque a Tua palavra é assim, Pai. Toca o nosso corpo, a nossa pele e exige de nós posições, inspira a nossa fé, alimenta a nossa esperança. Então estamos aqui atentos, ó Deus, a esse recorte do Evangelho, para aprendermos um pouco mais sobre a fé e sobre Deus. Amém. Na tradição bíblica, religião e justiça se confundem, andam sempre juntos. Um não é sem o outro, religião e atos de justiça. Se confundem, andam de mãos dadas, ou pelo menos deveria andar. Essa é a orientação na tradição bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A verdadeira religião são atos de justiça. E ai do culto, né, do jejum, da adoração, do louvor, da ceia, da programação, que não seja uma extensão de atos de justiça, ou que não criem uma consciência, que não promovam uma consciência na mente do povo para a justiça. Deus fica enjoado com esse culto que não é uma extensão de atos de justiça, com um culto, com a programação que não promove uma consciência para a justiça. Deus fica enjoado com esse culto apenas da devoção dentro de quatro paredes, mas que não se traduz em atos de justiça. Quando o culto é assim, o profeta desce a lenha no povo. Ouçam o que Amós diz a esse respeito. Amós, capítulo 5, versículo 21. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero, isso tudo que eu quero. E para que a palavra justiça não se perca no abstrato, né? Eu gostaria de dar alguns significados.
Veja o que o próprio Deus diz pela boca do profeta Isaías. Isaías 58, versículo 6. Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que espero que façam é: repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupas nos maltrapilhos, que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão, sua vida sombria será banhada na luz do sol. O profeta aqui está indignado, né? Porque o culto não traduzia, não era uma extensão de atos de justiça. Atos de justiça, portanto, é dar assistência aos miseráveis, lutar, cada um ao seu modo, contra a desigualdade social, a exploração no trabalho, lutar para que todos tenham pão, moradia, escola, hospital, acolher os desprezados, amar os rejeitados. Tudo isso e muito mais são atos de justiça. Tudo isso é religioso, tudo isso é sagrado, tudo isso deve participar do culto. Quem diria, né, que isso é religioso? Atos de justiça. E é tudo isso que Deus quer. Quando o nosso louvor, no culto dominical, no jejum, a Santa Ceia, contribuem para essa consciência na nossa mente, quando o nosso culto é uma extensão dessa prática, aí sim, os céus fazem festas e Deus dança alegremente. O profeta Miqueias não perde tempo com conjecturas e nos indica o caminho que Deus deseja. Miqueias 6,8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. É só isso, ó. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. É só isso que Deus quer da gente. Pratique a justiça, seja humilde e ande com Deus. Ame a fidelidade. Agora, o que eu acho muito interessante na história das religiões é que nós não podemos dizer por A mais B quem é Deus. Não podemos dizer de maneira objetiva quem é Deus. Mas o que esse Deus espera de nós é muito claro na Bíblia. Isso não é interessante? De Deus a gente não pode falar objetivamente, ó, Deus é assim, é assim. Tudo que a gente falar de Deus vai ser muito menor do que Ele é, porque Ele é o grande mistério. Mas o que esse Deus espera de nós é muito claro. Entre as religiões, a ideia de Deus não é um consenso, mas a prática da religião é. A gente não pode entrar em consenso sobre quem é Deus, mas concordamos sobre aquilo que Ele espera de nós. Então, basta pensar na afirmação que a gente chama da regra de ouro, né, ou a regra áurea. O que é que diz a regra áurea? Faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse com você. Jesus falou isso em Mateus capítulo 7, mas essa frase não é exclusiva do cristianismo. Aliás, é anterior a Jesus. Nós vemos o embrião dessa frase já no Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo, ou em filósofos antes de Cristo, e em Confúcio, o embrião da regra de ouro. Hoje em dia, as grandes religiões vão pensar sua ética a partir da regra de ouro. Todas as religiões pregam essa regra, a ética da reciprocidade. Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Portanto, a imagem de Deus pode parecer obscura para nós e entre as religiões, mas o que esse Deus, que é mistério, espera de nós, isso está muito claro. Jesus Cristo viveu a sua missão a promover justiça, a consciência ética, a generosidade e o altruísmo. Certa vez ele pregou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus pregou contra o acúmulo de riquezas,
contra a ganância, a desonestidade, contra o abuso de poder, contra o amor ao dinheiro, contra uma religião que não enxergava o moribundo à beira do caminho. Está claro o que Deus espera de mim e de você. Tiago, irmão de Jesus, vai dizer qual é a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Na Bíblia está escrito. É o protestantismo? É o catolicismo? Qual é a verdadeira religião? Tiago 1:27. Religião de verdade, que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Essa é a verdadeira religião. Talvez você esteja se perguntando: pastor Márcio, o que tem a ver essa introdução com o texto que a gente leu? Só tudo. Só tudo. No texto que a gente leu, Jesus apela a um movimento, que ele vai chamar de oração, que não pode faltar na busca da justiça. Aqui, nós vamos conhecer outra modalidade da oração, um culto diferente, uma fé que é insistente. E aí eu gostaria de dividir alguns insights com vocês. Primeiro, o protesto é uma forma de oração, talvez a que mais toque em Deus. Protestar é uma forma de oração, talvez a que mais toca a pele de Deus. Antigamente eu li essa parábola do juiz e da viúva de uma maneira muito bizarra e, eu admito, nada cristã. Eu pensava que Jesus estivesse ensinando a gente a orar ali com palavras aos seus pés, orar, juntar outras pessoas para orar. Quanto mais oração, e aí Deus iria me atender. Eu pensava que Jesus estava ensinando a gente a oração contemplativa ou de petição, que eu insistisse em oração, que numa hora eu seria atendido. Quando eu aprontava alguma coisa na minha adolescência, quando eu aprontava alguma coisa assim que eu sabia que minha mãe ia dar uma bronca ou ia me dar uma surra, eu voltava para casa e eu dizia assim para Deus: Deus, se eu não apanhar da minha mãe, eu rezo 10 Pai Nossos e 10 Ave Marias. E se a aprontação era muito grande, eu aumentava o texto, né? Assim, 20 Pai Nossos e 20 Ave Marias. Quando eu me converti à fé protestante, eu continuei na mesma lógica, só que eu fazia diferente. Eu orava antes, e aí Deus não tinha, né? Eu já orava antes, muita oração, e aí Deus não tinha como não me atender. A mesma lógica, só que antes eu pagava fiado, né? Eu pedia, quando recebesse, pagava a promessa. E depois eu comprava à vista, né? Orava antes para a coisa acontecer. Nada menos cristão do que isso, gente. Aliás, muitos religiosos pensam assim, e dessa maneira leem a parábola que Jesus contou, só que não tem nada a ver. Primeiro, Deus não pode ser comparado a esse juiz chinfrim da parábola, que para exercer a sua função tem que ser importunado. Não, isso não é Deus. Deus é graça, é iniciativa. Deus não recompensa, Deus dá. Então, o seu amor, a sua generosidade não depende da minha oração, do volume da oração. E segundo, em Mateus, essa oração, que é uma falácia, uma repetição de palavras, é chamada por Jesus de paganismo. Está lá em Mateus 6:7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então a gente não pode comparar na parábola Deus com esse juiz. Então, o que Jesus está a ensinar? Porque no começo da história, fica claro qual é a finalidade da parábola. Ele diz assim: para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Que oração é essa? A meu ver, é a oração que é protesto, que é grito, que é correr atrás dos direitos. Jesus parece nos ensinar uma fé que protesta como quem ora, que ora como quem protesta.
Jesus nos ensina que o protesto é uma modalidade da oração. E quem sabe a que mais toca a Deus. Veja, a mulher vai ao juiz com essas palavras: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. O juiz não se importava com Deus e nem com as pessoas. É um juiz inútil, displicente, iníquo. Mas a mulher vai lá e apela: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa por mim. Isso é um protesto. Isso é um grito de protesto que Jesus chamou de oração. É quando a oração é um protesto. Quem diria? Um protesto é uma oração? Isso cabe no culto, pastor? Isso é religioso? É tarefa da religião protestar? Sim. E Jesus diz mais. Jesus apela que esse grito seja insistente. Quando ele começa dizendo uma oração para ensinar a gente a orar, protestar, sem parar, insistentemente, como aquela viúva. Mas não só isso. Jesus me ensina que há poderosos, corruptos, blasfemos contra a vida, contra Deus, contra as pessoas, que podem se dobrar quando o povo protesta, quando o povo grita, quando o povo vai atrás dos seus direitos. E olha que coisa linda. Pense nessas duas figuras, a viúva e o juiz. O que pode uma viúva diante de um juiz? Uma mulher sozinha, má vista pela sociedade, diante de um renomado, diante de um poderoso, diante de um reconhecido. O que pode essa mulher? Orar, protestar, gritar, insistir, não dar paz, tirar o sossego desse homem, desse poderoso que não se importa com Deus e nem com as pessoas. Jesus, portanto, nos ensina que a única coisa que resta ao fraco, ao pequenino, ao marginalizado, diante de uma figura poderosa, é o grito de protesto. A oração nessa parábola que estamos estudando é um movimento subversivo. Aquela viúva venceu o juiz que não fazia o seu trabalho no cansaço. Uma Maria ninguém dobrou um poderoso com o seu protesto, com a reclamação. Sua oração tirou a paz do juiz. Ele disse: vou atender essa mulher, senão vou terminar maluco com essa insistência. Mesmo ele não temendo a Deus, mesmo ele sendo egoísta, mesmo não prestando atenção nas pessoas, esse juiz se dobrou, porque essa figura fraca da viúva protestou, gritou. É esse tipo de postura que Jesus espera de quem ora no culto, que protestem em favor dos oprimidos, que corram atrás dos seus direitos, que cansem aqueles que abusam do poder, que tirem o sossego de quem detém o poder. Além de protestar contra alguém, o nosso protesto pode ser contra um sistema, contra um estilo de vida desumano, contra valores como a ganância, a indiferença, o individualismo. A gente pode protestar contra esse sistema de valores baixos, contra o consumismo desenfreado, contra a supervalorização da vida online. Nesse sentido, nós podemos até protestar contra nós mesmos. Todas as vezes que a gente perceber que a gente está na contramão da humanidade, que a gente está perdendo o coração, protestar contra nós mesmos. Segundo, Deus tomou partido em favor dos oprimidos e de lá está clamando para fazermos a nossa parte. Por favor, leia mais uma vez comigo o verso 6. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau. Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que Ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. A frase "e Deus ouviu o clamor do seu povo" é um bordão que se repete nas páginas da Bíblia. Deus já tomou partido em favor daqueles que sofrem. Qual filho uma mãe mais ama? Será que a gente pode fazer essa pergunta? A mãe tem prediletos? Acho que não, né? Mas a quem mais ela se dedica?
por quem mais sofre, por aquele que está doente, até que seja curado. O que se perdeu, até que seja achado. O que está sofrendo, até que pare de sofrer. Eu penso que Deus é assim. O filho por quem Deus mais sofre, a quem mais ele se dedica, portanto, a quem mais devota amor, é o filho que está oprimido, até que seja liberto da opressão. A filha que está sendo rejeitada, até que seja acolhida. Deus ama mais os anônimos, os miseráveis, esquecidos, famintos, sem perspectivas, até que essas pessoas sejam socorridas. Nós encontramos Deus através dos oprimidos. Deus já tomou partido em favor deles. Onde Deus está? É muito bom cantar, Deus está no pai que abraça o filho que volta, na folha que cai, no vento que sopra. Mas Deus anda por outros caminhos, por outras esquinas. Sabe onde Deus também está? Na pele dos pobres, dos negros, dos homossexuais apedrejados. Deus está na pele dos que são submetidos a trabalho escravo. Deus está nos refugiados, nos que sofrem abuso sexual e de poder. Deus está na pele dos empobrecidos, que foram feridos em sua dignidade e que já perderam esperança. Deus está lá também. Deus chora com os que choram, é apedrejado com os que são apedrejados, é rejeitado juntamente com quem sofre rejeição. Deus é explorado com quem é explorado. Deus já tomou partido. A questão não é onde Deus está vendo o mal no mundo, essa violência. A questão não é essa, porque Deus já tomou partido. Sabe qual é a questão? De que lado eu estou? De que lado você está? É mais ou menos com essa pergunta que Jesus termina o seu ensinamento. Ele diz, mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem, Jesus, vai encontrar na terra quando voltar? Quanto dessa fé? Que fé, pastor Márcio? A fé de quem ora como quem protesta. A fé de quem toma partido em favor dos marginalizados. A fé que tem Deus de escolher estar do lado de quem sofre. Que fé é essa, pastor Márcio? A fé de promover justiça, consciência de civilidade. Que fé é essa, pastor Márcio? A fé cuja ética é o amor. Qual fé será a nossa? De que lado nós estaremos? Ou é melhor não optar? Mas a gente não tem saída, porque num cenário onde se tem opressores e oprimidos, não tomar partido já é uma forma de opressão. Jesus contou essa parábola para nos ensinar a orar sem desistir, para não desistirmos da justiça, da misericórdia. Jesus está a apelar para que façamos justiça a quem clama por ajuda. Por último, talvez você não viva para ver o mundo pelo qual protesta, mas ter morrido uma semente já terá valido a pena viver. Eu não gostaria que o apelo da minha pregação fosse uma utopia, algo distante. Essa história, pastor Márcio, de um mundo melhor, de justiça e paz, é tão gigante, é tão irreal, é tão distante, é tão abstrato. Eu não tenho muitas expectativas. Eu não creio no jardim do Éden. Eu não tenho esperança idealizada. Mas eu creio que há um mundo que é possível fazer, que é possível esperar e trabalhar por ele. Há uma esperança que é possível. Márcio, você tem esperança em ver o mundo sem corrupção? Não, mas pelo menos com menos impunidade. Um mundo sem violência, Márcio? Não, mas ao menos que as cenas de violência não sejam tão banais a nós, que a gente consiga assistir jantando. Márcio, você tem a esperança numa terra sem dor e sofrimento? Não, mas ao menos numa terra com mais solidariedade. Aí eu tenho esperança. Isso é possível. O que é possível? Um mundo sem fome, pastor Márcio, você espera? Sim.
por esse mundo onde todos comem, eu espero e creio que é possível. Um mundo com saúde, escola, segurança para todos, isso é o óbvio, é uma esperança possível. Mas, mesmo assim, eu acho que eu não viverei para desfrutar desse mundo. Mas eu encontrei uma frase do Frei Beto que me consola um pouco. Diz assim: admito que não verei um mundo de justiça e paz, a globalização da solidariedade, pelo qual empenho a minha existência. Consola-me a certeza de que não participarei da colheita, mas faço questão de morrer semente. Mulheres e homens lutaram por igualdade nos direitos, liberdade de expressão, justiça e foram assassinados. Pessoas deram as suas vidas por causas lindas, mas sequer viram o desabrochar de um mundo melhor. Mas, sem se darem conta, esses homens e mulheres morreram como semente subversiva, um vento que não para de soprar até hoje e que inspira homens e mulheres nessa caminhada de justiça. Alguém já disse que esperança não é lutar porque nós temos certeza que vai dar certo. Esperança é lutar porque vale a pena dar a vida pela causa. Porque a luta é digna, porque a luta é honrosa, porque isso é cristão, porque isso é o correto a fazer. Morrer como semente para outros colherem. É quando a generosidade é mais generosa, gente. Quando empenhamos a nossa vida num projeto para outros desfrutarem. Quando lutamos por uma causa, admitindo que outros é que serão abençoados. Essa é a glória da generosidade. Eu não tenho a esperança de ver o mundo pelo qual eu prego, canto, escrevo e dou aula, mas me consola saber que meus netos, que seus netos podem viver nesse mundo. Se eu insistir nessa luta que Jesus chama de oração, se eu protestar, se eu me revoltar, do meu jeito, tomar partido em favor dos mais fracos, é possível que a próxima geração experimente um Brasil melhor. Jesus foi uma linda semente de Deus, que viveu tão intensamente a sua verdade, mas que morreu fracassado na cruz. Aos olhos do mundo, Jesus morreu fracassado na cruz, sem fazer ideia, portanto, da repercussão que fizeram as suas palavras. As palavras de Jesus encontraram Márcio 2000 anos depois, mudou a minha história, mexeu com a minha vida, alargou a minha consciência, apelou que eu tomasse partido em favor dos pequeninos. As palavras de Jesus transformaram a sua vida, a vida da sua família, deu um novo sentido para viver, reordenou a bagunça que era a sua cabeça. Chegou a hora de nós nos oferecermos como sementes pelas pessoas que vêm lá. Fica em pé comigo.